Oi pessoal, eu sou o Liber, hoje com um kit network especial aqui na Itiban Comic Shop. Estamos com um bate-papo com o Eduardo Guazelli, né? Tá passeando aqui por Curitiba, Eduardo? Um pouco passeio e bastante trabalho também. E como é que tá o trabalho aí? Que tá fazendo oficina lá? Eu estou fazendo uma oficina na biblioteca pública. Sim. Muito legal, foi uma oportunidade muito boa de trocar uma ideia. Eu estava com muita vontade eu passo por Curitiba faz muitos anos que eu quero entrar. Eu estive aqui em 68 quando eu era criança com meu pai e nunca mais tinha tido a oportunidade. Então eu vim na Bienal, uma coisa excelente, maravilhosa, adorei a Bienal. E agora eu estou vendo mais calmo, apesar de estar trabalhando bastante, uma oficina que são 3 dias direto. E é direto, não é tarde? Não, é tarde, mas é uma intensiva, né? E de manhã eu estou aproveitando para desenhar Curitiba. Caminhando, fazendo registro, e é sempre a oportunidade de conhecer, por exemplo, conhecer aqui a Itiban. Eu sou muito fã, não vou puxar o saco, o Curitiba foi muito importante na minha formação, lá nos anos 70, 80, os polos míticos do quadrinho, da gráfica brasileira, né? Eu já vivi o suficiente para ver isso. Isso é muito bacana, assim, e tem a Bienal é fantástica, mas tem aquele ritmo de discussão muito acelerado. Então agora um pouco mais calmo, para poder conversar, trocar uma ideia. Mas acho legal a oportunidade aqui. Já de estar falando dos quadrinhos, e você trabalha já há muitos anos, né, com quadrinhos, acho que desde o final dos anos 90, antes dos anos 80, né? O que você está achando? O pessoal sempre fala que nós estamos tendo um momento do quadrinho que está fora do normal, não sei o quê. A tua avaliação como participante, como vivente dessas décadas aí, você acha que agora, de 2010 para cá, tem alguma coisa que está caracterizando o quadrinho, um diferencial maior? Eu acho que sim, tem um sim e não. Sempre. Eu acho que é um momento brilhante pela diversidade. A gente rompeu um pouco aquela ideia do latifúndio criativo. O Brasil sempre teve grandes autores, mas era um grupo muito pequeno de autores que conseguia exercer profissionalmente o trabalho. O que eu vejo hoje é uma diversidade, eu nunca vi tanta gente boa. Aí depois nós vamos discutir as condições econômicas, tem uma série de questões que infelizmente não mudaram, agora nós temos um momento de crise, tudo isso afeta. Mas é fato, quando eu vou olhar, entre aspas, assim, brincando, a concorrência, é impressionante. Eu fui ver as antologias que saíram, o fabuloso quadrinho brasileiro, e comecei a olhar todas as formas de expressão. Uma das coisas mais legais é que tem muita mulher fazendo quadrinho, me deixa muito feliz, outros olhares, né? E a diversidade é enorme e acompanhada de uma qualidade tremenda. Agora, e inclusive houve, por conta de compras, governo, que eu acho que é um processo positivo, eu acho que a gente não tem que depender disso. Agora, a pior coisa, as pessoas me perguntavam, mas isso pode... O que afasta o cara do quadrinho é o deserto, é a absoluta falta de possibilidade profissional. Eu não acho que o fato de você poder fazer uma adaptação, poder fazer determinadas coisas, vai te tirar. O contrário, o deserto, a falta de trabalho, o cara trabalhar, hoje não vem trabalhar mais em banco, o cara vai trabalhar em publicidade. Então, durante um bom tempo, até uma parte da minha renda veio de quadrinho. Veio uma maravilha? Não, mas veio renda, veio. Então, é um quadro interessante que hoje o país inteiro está passando por um problema sério. A gente não sabe as definições, porque a gente é muito frágil sem economia. A economia do quadrinho no Brasil é muito frágil. A economia do livro, a economia... Mas eu não posso negar que alguém que for estudar esse período vai levar um susto, lógico. Se você olhar francamente a qualidade do trabalho dos meus colegas, eu não gosto de citar, não vou citar nenhum, porque você sempre esquece. Mas tem brasileiro publicando lá fora, brasileiro ganhando prêmio, brasileiro isso, brasileiro aquilo, tratando de vários temas. Eu acho fascinante, cara. Só de ter quadrinhos, eu vou às vezes olhar uma livraria como essa aqui, lugares bacanas, eu fiquei impressionado. Sim. Tudo quanto é lado. E você também, você trabalha com a animação e com direção de arte e outros campos ainda das áreas, né? O que os quadrinhos, assim, isso é uma curiosidade que eu tenho, pra você, assim, o que os quadrinhos têm que te chamar a atenção, assim, pra você? Acho que o quadrinho unifica isso, o quadrinho é o pilar, é a base. Acho que o quadrinho, muito antes, eu tenho 30 anos com desenho animado, com cinema, trabalho com outras áreas, mas eu acho que, inclusive, a animação brasileira vive um momento também muito interessante, muito. Mas pela própria questão industrial, mesmo com as dificuldades, o quadrinho era mais fácil há 30 anos atrás. Né? Você podia fazer, era mais difícil fazer um filme.
E o quadrinho, na verdade, ele forjou o meu imaginário. E também ele funciona um pouco como uma universidade, né? Ele funciona como uma escola, né? Não formal. Você aprende muita coisa de arte gráfica, de linguagem, de poética, lendo quadrinho. Então o quadrinho para mim é o pilar. E outra, eu acho muito legal falar sobre o quadrinho, porque acima de tudo, quando eu falo sobre quadrinho e cinema de animação que eu trabalho, antes do tempo, o leitor e o espectador, antes de tudo. Então se você disser assim, mas tira o Quasar, esquece, faço nada, faço outras coisas. Vai permanecer o fim da mão pelo quadrinho, vem lá de trás, que é disjuntor. Adoro. Às vezes me afasto um pouquinho, tem épocas mais, menos. Tinha uma época eu tinha minha casa lotada de gibi, coisa. Morava em Porto Alegre, agora estou em São Paulo, mas era próximo da Argentina, então consegui o material da Espanha, que teve um momento maravilhoso, né, ao vivo, né, nas revistas da Argentina, Fierro. Então eu tenho pilhas em casa de quadrinhos. Agora diminuiu um pouco, também mudou o perfil, mais vivo, álbum, mas continuo tendo e na verdade é uma paixão que talvez alimente as outras, alimenta muito. Esse diálogo do cinema com o quadrinho está presente no mundo inteiro. E para você, o cinema, tá falando, tem muitas diferenças de linguagem entre o quadrinho e o cinema, mas tem uns pontos comuns aqui, por exemplo, você ter o trabalho, por exemplo, em equipe. Você trabalha como, você já trabalhou como roteirista, você já trabalhou Sim. como roteirista, e você também desenvolveu muitos trabalhos, chegou a mentir agora. Quer dar um oi, eu tô com medo dela, porque eu atrasei aqui 10 minutos, mas olha, eu tô fazendo trabalho sério, tô dando entrevista, já autografei, já vim de manhã, desenhei aqui, desenhei a própria, então tá tudo sossegado, ó, tá desenhada aqui, tá desenhada. Eu queria te perguntar, nessa questão do trabalho com as pessoas, o trabalho, por exemplo, você produziu o teu quadrinho, solos, né? Você só conta todo o processo, né? Você sente muitas, claro, tem diferenças, mas você se sente mais à vontade com um, com o outro? O que você vê assim? Boa pergunta, na verdade é um diálogo das duas formas. Eu gosto muito de aprender a trabalhar em equipe. O cinema me ensinou. O grande recado que o cinema dá é realmente trabalhar em equipe, saber a sua importância, saber que você pode comprometer o trabalho dos outros, que é uma cadeia onde você é uma parte, não é uma estrela, você é uma parte dessa cadeia, você é responsável pelos outros. Isso é uma grande lição que serve, inclusive, quando você vai trabalhar no editorial, qualquer expressão industrial. No cinema eu só faço a seguinte coisa: eu não me importo de obedecer uma escala hierárquica, desde que seja competente aquele que me demanda. Isso é só uma questão fundamental. Eu não me importo de, eventualmente, seguir uma diretriz, desde que essa pessoa que está me passando essas coordenadas demonstre conhecimento, né, honre essa posição. Nem sempre isso acontece, mas felizmente não vai fazer nada que aconteceu. O quadrinho já é uma atividade mais solitária, mas até me preparou para poder trabalhar. Eu já trabalhei com alguns roteiristas, né? E já trabalhei como roteirista, que é o caso do Sertão Veredas, que também é uma honra me chamar para um outro lado meu, que algumas pessoas não se dão conta, porque o desenho absorve muito, que é o lado roteirista. Eu, como todo bom autor brasileiro, a maior parte dos autores brasileiros, a gente acumula as funções, né? Então, acaba fazendo tudo. E você quando você vai qualquer projeto, você começa ele pela imagem, você começa ele pelas letras ou começa tudo misturado? Só pergunta boa, viu? Eu tô gostando das suas perguntas, porque normalmente às vezes pergunto cada coisa, isso é muito bom poder falar. É a imagem. Eu tenho um método que eu tô... Não gosto da palavra método porque eu não tenho fórmula, né? Estou com alunos aqui, mas assim, eu também mostro como é que eu trabalho, meus processos de trabalho. O meu processo se ancora em cima de uma imagem-chave. Eu sempre procuro uma imagem que resuma. É quase que aquela coisa do cartaz, né? Uma imagem, um cartaz, em tese, ele deveria resumir ou trazer a essência do trabalho. Eu gosto muito de fazer capa por causa disso. Nem sempre a gente acerta, mas na capa é isso. Capa... Esse ano eu fiz muita capa para livro. Eu gosto muito. E essa questão de entrar na essência. Eu ancoro o meu processo de criação numa imagem-chave, uma imagem que tenha as questões fundamentais. Ali eu uso uma expressão, ali tem o tom da história. Né? Essa imagem vai me dar o tom da narrativa.
Então, mesmo no trabalho, e às vezes no trabalho de texto, que é no caso do Grande Sertão, eu me arrisquei a fazer uns desenhos também, porque na hora de fazer o roteiro, a gente não resiste em fazer um rafa, alguma coisa para indicar. É óbvio que o desenho é muito forte, mas eu gosto muito do texto. Eu tenho trabalhado cada vez mais texto, escrevi uma novelinha. Eu tenho essa coisa de misturar as funções. Eu gosto muito de, na aula, aqui no curso que eu estou dando, e eu não obrigo. Hoje em dia tem gente que faz um monte de coisa mal, né? Parece que todo mundo tem um complexo de Leonardo da Vinci, tem que ser o da Vinci. Aí pinta mal, canta mal, dança mal. Não é isso. Mas eu gosto de transitar em linguagens diferentes. Eu gosto de desenho de humor, história em quadrinho. Um trabalho teu, falando nessa questão dos trânsitos, né, das áreas que me fascina muito, assim, tipo, é o Velhos Hotéis. Eu gosto muito desse trabalho. Então, esse daí, o trabalho que você desenvolveu ali, eu acho sensacional, assim, as mudanças, os traços limites. Esse daí, como é que você elaborou? Você foi brincando? Como é que surge? Meio pequeno pesadelo, não, porque o Rafa, né, o coordenador da coleção, mesmo que eu estava apavorado, só tinha fera naquela coleção. Nossa, o Rafa abriu um trabalho lindo. Eu fico olhando os colegas e fico nervoso. Eu digo, nossa. Aí Laerte fez, e aí ele falou, olha, eu queria que você fizesse uma coisa ancorada em imagem. Eu sou cenógrafo também, faço cenário para animação. Entrei na animação fazendo cenário, aí avancei. Aí veio uma ideia que é o que eu faço já normalmente, que é o roteiro foi brotando dentro dessa sequência, né? Eu queria fazer uma cidade abandonada, parte dos cinemas, aí passei para o hotel, e ilustra bem o meu sistema de trabalho. No meio do caminho, se você começar a desenhar, sai a história. Sala de aula. Se você botar no papel, a história sai. Esse, vamos dizer, é o meu sistema de trabalho, meu procedimento. Cada um tem o seu. Então eu tenho certeza que se eu começar a desenhar uma folha atrás da outra, ainda sem um norte definido, e aí foi avançando e ficou claro para mim que eu queria fazer quase como aquele livro fantástico daquele livro, que é o Zoom, uma imagem, outra imagem. E aí naturalmente veio a questão do álbum de figurinha, uma imagem que está dentro da imagem, aí começou a ficar redondo. Foi literalmente um caminho. Eu gosto muito desse trabalho. É um trabalho que é muito ligado ao cinema. Tanto é que eu estou querendo adaptar ele para animação. Não sei se eu tenho mão suficiente para fazer. A gente tem muito trabalho que é demanda, que vem, né, toma muito tempo a encomenda. E às vezes trabalho mais autoral tem que ficar esperando, né? Desenho no avião, desenho... Mas eu gostaria de transformar, e mostrei em aula hoje, eu já separei os planos desse trabalho por recorte de cinema. Mas, isso aí... Mas a linguagem é do cinema. Para fechar, isso é que independente das pessoas, do juízo crítico das pessoas, para mim eu gosto que eu consigo levar de uma linguagem para outra, né, o repertório do cinema, o meu olhar, o meu quadrinho é muito ligado ao cinema. Talvez até prejudique como quadrinho. Às vezes eu entro em crise, não devia falar isso publicamente, então vamos lá. Não, deixa ele falar. Eu uso essa questão assim, talvez eu seja um quadrinista que às vezes se esquece, tá, do quadrinho e puxa muito para o cinema. Não uso tanto os recursos, agora até estou querendo usar mais, os recursos peculiares mesmo do quadrinho, que são artes gêmeas, para mostrar essa diferença. Eu volta e meia escorrego para aquele quase, uma situação, sabe, o plano de cinema. E tem uma série de recursos e elementos do quadrinho, próprios do quadrinho, que eu poderia usar. Estou usando, mas assim, é muito forte esse pé do cinema, muito, muito, muito mesmo. E na ilustração editorial também. É um olhar do cinema, sempre foi. Puxa, valeu, obrigado pela entrevista, que eu acho que o nosso tempo ali já deve estar acabando. Mas, Coselli, agradeço muito. Eu sou da escola Fidel Castro, eu falo 4 horas. Né? Não, eu acho isso muito positivo. Assim. Não provoca. Queria te agradecer, cara. Obrigado, maior fã. E vamos falando. Galera, Miti, pessoal da Itimão, obrigado aí pela eu queria agradecer a Miti pelo carinho, pelo acolhimento. Foi até me buscar, pena que eu já estava aqui, né? Valeu, pessoal. Até a próxima.